Lendas e mitos judaicos. Preste João e sua cruzada a Jerusalém em 1165. No século XII circulou na Europa uma epístola que mencionava uma lenda sobre a possível existência de um reino cristão na Índia. Esse lugar era governado por um rei sacerdote chamado Preste João. Certa carta de sua autoria descreve uma terra repleta de pedras preciosas e animais exóticos, um país sem criminalidade nem violência, sem mentiras nem trapaças, sem arrogância nem falsidade. Desde sua terra natal, Preste João saiu com seu exército para libertar o Santo Sepulcro em Jerusalém dos infiéis muçulmanos. A veracidade do relato trouxe controvérsias históricas, mas a credibilidade entre o público era indiscutível. A relação de Portugal com a lenda de Preste João teve início por volta de 1415 durante a conquista de Ceuta. A expansão ultramarina e a conquista das praças muçulmanas representam um motivo suficiente para que monarcas lusitanos se aliassem a Preste João na luta contra os infiéis. O objetivo comum era distanciar os turcos e árabes da Europa católica. O desejo dos reis era unir-se a Preste João na Etiópia, para assim ampliar seus domínios geográficos, e consagrar-se fiéis defensores do cristianismo. A propaganda na Europa era intensa e os portugueses, saudosos da Terra Santa, peregrinavam a Jerusalém. As expedições marítimas constituíam verdadeiras cruzadas. Expedicionários renomados como Bartolomeu Dias, Pedro de Covilhã e Afonso Paiva foram solicitados de passar a terra do Preste João, via Jerusalém ou Cairo, no entanto nunca algum deles retornou. Arquivo Maravi, Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, V4, N7, outubro 2010. ISSN, de 1982 a 3053. Nessas viagens rumo ao distante reino de Preste João, brilhou a presença judaica. Há uma referência ao Dr. Mestre Moisés, judeu convertido de Lisboa em 1497, que teria preparado mapas utilizados por Pedro de Covilhã nas expedições. Outros judeus célebres que colaboraram nas descobertas em áreas de cartografia e náutica foram Dom Euda ben Abraão Cresques, José Vizinho e Abraão Zacuto. Ao lado desses pioneiros da arte de navegar, os cronistas mencionam informantes, colaboradores e andarilhos judeus menos conhecidos, porém tão importantes como os primeiros. Sem dúvida, a imprensa foi a grande responsável pela difusão do misterioso reino de Preste João na África. Os incunábulos, primeiros livros impressos em tipografias, são prova suficiente da repercussão que essa lenda teve entre os leitores da época. A partir de 1470, se imprimem em Portugal uma quantidade de cartas com relatos fantásticos do rei etíope, bem como narrativas das aventuras de Marco Polo e Ludolfo de Suchen. Em verdadeira informação das erras do Preste João das Índias, 1540, confirma-se a participação decisiva dos judeus na viagem de Afonso de Paiva e Pedro Covilhã. Já em Lendas da Índia, do cronista Gaspar Correia, registra-se outra versão daquela transcrita na verdadeira informação. Para Correia, os dois portugueses se separaram em Meca. Pedro de Covilhã se dirigiu via Egito em busca das terras de Preste João, enquanto Afonso de Paiva teria viajado até a Índia em companhia de um mercador judeu com quem fez amizade, contando-lhe todo o seu trabalho. Na companhia do judeu, Paiva teria retornado de Ormuz, lugar em que veio falecer.
O judeu ficou triste e lhe prometeu que iria a Portugal a dar conta ao rei das coisas que aconteceu na viagem. Na crônica de João de Barros, há uma versão diferente sobre as viagens de Paiva e Covilhã. Lá, aparece certo Joseph, sapateiro de Lamego, que teria retornado a Portugal de Bagdá. Para Barros, ambos os viajantes teriam chegado via Alexandria e Cairo até Adém. Nesse local, se separaram partindo Paiva para a Etiópia em busca do reino de Preste João e Covilhã, rumo à Índia em busca de especiarias. Pero de Covilhã, retornando da Índia, soube que Afonso de Paiva havia falecido. Pedro de Paiva teria enviado um relatório ao rei de Portugal sobre os tesouros da Índia, para, logo depois, continuar até Ormuz. Ali colheu novas informações para o monarca por intermédio do rabino Abraão de Beja, judeu lisboeta que também procurava o reino de Preste João. Desaparecidos os dois viajantes portugueses, restaram apenas informações fornecidas pelo sapateiro Joseph de Lamego e pelo rabino Abraão de Beja. O caminho à Índia seria uma etapa preparatória para a grande expedição de Vasco da Gama.